Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Essa é a parte 3 do nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos no periódico número 1 de janeiro de 1858. Antes de começarmos o nosso vídeo aqui com os 3 tópicos de hoje, vou fazer algumas correções. Na parte 1, eu havia falado sobre o lançamento do Livro dos Médiuns. A data correta de lançamento, o ano, foi 1861 e não 1863. E no vídeo anterior, que é a parte 2, que estamos vendo aqui de janeiro de 1858, é sobre a Prússia. A Prússia foi um reino ali que existiu desde ali do século 17 e 18, que se estendeu até mais ou menos ali a Segunda Guerra Mundial, e hoje grande parte dela faz parte da Alemanha, mas também há partes delas na Polônia, e a capital, que fica mais ao norte, faz parte da Rússia, onde é a cidade de Kaliningrado, e também algumas partes da Dinamarca. Então esse grande reino que existiu ali na Europa Central, boa parte dele deu origem à Alemanha, né, que existe hoje, mas alguns territórios delas foram anexados ali, aqui a atual Polônia, algumas partes ali na época a União Soviética, hoje a Rússia, não é tanto que a capital da antiga Prússia é a cidade de Kaliningrado, mais ao norte, e também algumas partes ali do sul, onde é hoje a Dinamarca. Então hoje nós vamos ver aqui 3 tópicos da Revista Espírita. Vamos ver sobre uma conversão, continuando ali falando sobre as evocações particulares. No vídeo anterior nós vimos sobre Mamãe Estou Aqui. Hoje vamos ver uma conversão, falando sobre essas evocações particulares, os médiuns julgados e visões. Então vamos aqui ao primeiro texto, falando sobre uma conversão. Embora sob um outro ponto de vista, não será menor o interesse oferecido pela evocação seguinte. Um senhor, que designaremos pelo nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, há muito havia perdido o pai, objeto de toda a sua ternura e de profunda veneração. O velho Georges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que marcam o homem de bem, posto professasse ideias materialistas. A este respeito, o filho partilhava das mesmas ideias, se não ultrapassava as do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O Espiritismo não se adaptava a tais pensamentos. A leitura do Livro dos Espíritos, entretanto, provocou-lhe uma certa reação, corroborada por uma conversa direta que tivemos com ele. Dizia: se meu pai pudesse me responder, eu não duvidaria mais. Foi então que se fez a evocação seguinte, na qual encontramos diversos ensinamentos. Então, aqui Allan Kardec relata uma evocação, né, que evocou o pai desses Georges, onde havia ali Allan Kardec relatando tudo, e uma médium. No caso aqui, a médium aqui é Hermance Dufour. Então vamos aqui ao diálogo. Em nome do Todo-Poderoso Espírito de meu Pai, eu lhe peço que se manifeste. O Senhor está junto de mim? Sim. Por que o Senhor não se manifesta diretamente a mim quando nos amamos? Quanto tanto nos amamos? Mais tarde. Poderemos nos encontrar um dia? Sim, breve. Nos amaremos como nesta vida? Mais. Em que meio o Senhor se acha? Sou feliz. O Senhor reencarnou ou está errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentou ao deixar o envoltório corporal? De perturbação. Essa é a sensação que sente um materialista, né? Que ainda está pegado muito à matéria. Então fica um bom tempo perturbado. Uma pessoa muito materialista chega a ver ali o estado de decomposição do corpo, até o desligamento dos liames carnais e ser levado ao plano espiritual.
mas sente ali todas as sensações, né? Uma pessoa muito apegada à matéria. Quanto tempo durou a perturbação? Pouco para mim, muito para você. Agora, esse é o detalhe que mais interessante aqui do diálogo. Pode avaliar a sua duração de acordo com o nosso modo de contar? 10 anos para você, 10 minutos para mim. Olha, então o tempo no plano espiritual é diferente. Enquanto aqui nós passamos uma existência ali de uma média de 70, 80 anos, a média de expectativa atual de uma pessoa aqui na Terra, para eles é um instante, é um relâmpago. Então, o que é 10 anos para nós, foi 10 minutos para ele. Mas eu não o perdi há tanto tempo. Não há somente 4 meses? Se você, como vivo, estivesse em meu lugar, teria sentido aquele tempo. Então é isso. O pai havia desencarnado há 4 meses, mas a sensação de perturbação de ali que ele sentiu foi tanto que foi comparado como se fosse há 10 anos, aqui na Terra. Mas na verdade foi um instante muito rápido. Então, esse momento de despertar, de sair do estado de perturbação, pedir ajuda e ser resgatado, varia de espírito para espírito, conforme as condições de cada um. Uma pessoa muito materialista, que não acreditou, que não tinha crença nenhuma enquanto encarnado, então sofre muito no plano espiritual. Só relembrar do caso aí do livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. Ele era um espírita praticante, militante ali na doutrina, e mesmo assim, quando desencarnou, ele teve dificuldades para sair dos liames do corpo. Então esse é o exemplo. Mesmo tendo conhecimento, é difícil. Imagine para quem não tem conhecimento nenhum da vida espiritual, da continuidade da vida após o desencarne. Então, continuando o diálogo aqui. Se você como vivo estivesse em meu lugar, teria sentido, é a resposta aqui, né? Se você como vivo estivesse em meu lugar, teria sentido aquele tempo. Crê agora em um Deus justo e bom? Sim. Quando vivo na Terra também acreditava, eu tinha presciência, mas não acreditava, quer dizer, ele ouvia falar que Deus existia, mas ele não acreditava. Deus é todo-poderoso? Não subi até ele para avaliar o seu poder. Só ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual, quer dizer, Deus é soberano, é único, né? Quer dizer, ele se ocupa com os homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Se você fizer o mal, sofrerá. Serei recompensado se fizer o bem? Avançará em seu caminho. Estou no caminho, no bom caminho? Faço o bem e verá. Creio ser bom, mas seria melhor se um dia eu pudesse encontrar como recompensa. Que este pensamento o sustente e o encoraje. Meu filho será como seu avô? Desenvolva suas virtudes e extirpe seus vícios. Quer dizer, para não cair nos erros, ensine coisas boas, né? Não um apego material. Isso que ele quis dizer. Isso é tão maravilhoso que chego a não crer que nos comunicamos neste momento. De onde lhe vem a dúvida? É que, partilhando de suas opiniões filosóficas, fui levado a atribuir tudo à matéria. Você vê de noite aquilo que vê de dia? Olha, ele respondeu com outra pergunta. E aqui a resposta do filho. Meu pai, então eu me acho na noite? Sim. Então, como aquilo, nós não vemos tudo à noite. Então é escuridão. Do dia fica tudo claro, tudo aparece. Então, nessa simbologia aqui, nessa metáfora. Então, quando estamos na ignorância, estamos à noite, na escuridão. Quando despertamos, estamos ali, o dia claro, o sol, né, radiando tudo. Que é que o Senhor vê de mais maravilhoso? Explique-se melhor. Encontrou minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as vi. O Senhor volta a vê-las quando quiser? Sim. É penoso ou agradável que me comunique com o Senhor? É uma felicidade para mim, se eu lhe puder fazer o bem. Voltando para casa, que poderia fazer para me comunicar com o Senhor, já que isso lhe dá prazer?
serviria para que me conduzisse melhor e me ajudaria a educar os meus filhos? Cada vez que um movimento levar ao bem, eu ali estarei. Irei inspirá-lo. Então, os bons espíritos não vão, né? Eles vão dar orientações, né? Mas a conduta, o livre-arbítrio é todo nosso. Então, os bons espíritos apenas irão nos inspirar a fazer coisas boas e não nos influenciar nas nossas atitudes. Calo-me com receio de o importunar. Fale ainda, se quiser, respondeu o pai. Já que o permite, farei mais algumas perguntas. De que afecção o senhor morreu? Minha prova havia chegado a termo. O senhor contraiu o abscesso pulmonar que se manifestou? A resposta do pai: pouco importa. O corpo nada é, o espírito é tudo. Então não importa como a pessoa morreu, e sim como ela viveu. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente durante a noite? Sabê-lo-á mais tarde. Considero minha afecção grave e queria ainda viver para os meus filhos. E a resposta do pai: ela não é, quer dizer, a doença que ele sente não é grave. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir, quer dizer, viva até o dia que Deus consentir, até o retorno à pátria espiritual. Sob que forma o Senhor aqui se acha? Sob a aparência de minha forma corpórea. Encontra-se num determinado lugar? Aí a resposta: sim, por detrás de Hermance, a médium. Como eu havia falado aqui, né? Hermance do Faux. Poderia tornar-se visível? Não vale a pena, vocês teriam medo. Então, por isso que muitas vezes os espíritos não se materializam, pelo medo que as pessoas sentem. O Senhor nos vê a todos que estão aqui presentes? Sim. Quer dizer alguma coisa a cada um de nós? Em que sentido me faz essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje basta. Aí encerrou o diálogo aqui. O efeito que essa comunicação produziu no Sr. Georges foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Numa sessão a que compareceu no dia seguinte, em casa da Sra. Roger, sonâmbula, acabou de dissipar as poucas dúvidas que lhe podiam restar. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. Aí foi o Sr. Georges que escreveu para Kardec. Já o que aconteceu no dia posterior. Essa senhora entrou espontaneamente comigo em detalhes tão preciosos em relação ao meu pai, minha mãe, meus filhos e minha saúde. Descreveu com tal exatidão todas as circunstâncias de minha vida, lembrando mesmo fatos que de há muito me haviam sido varridos da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa maravilhosa faculdade de que são dotados os sonâmbulos lúcidos, que desde então foi completa em mim a reação das ideias. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão de sonambulismo, por assim dizer, eu era testemunha ocular da vida extracorpórea, a vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 léguas de distância, aquilo que só de mim era conhecido, era preciso ver. Ora, de vez que isso não era possível com os olhos do corpo, havia então um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. Que podia ser esta coisa, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é simples envoltório, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de atividade? Quer dizer, essa médium sonambúlica aqui, ela começou a relatar casos e memórias que só esse Sr. George sabia. Muitas coisas ele nem se lembrava mais, havia esquecido. E ela tinha evidência também à distância. Então, ela se desdobrava, tem uma média de desdobramento físico, que, no caso, ela viu algo que estava muito distante, a 200 léguas de distância. Então, uma distância, né, em quilômetros é um número considerável. Teria que fazer as contas para saber quantos quilômetros de distância tinha
do local onde ele estava até onde ela relatou o que havia acontecido e tinha, né? E só ele sabia. Então, isso foi preponderante para o Sr. George acreditar. E aqui o comentário final nesse tópico. Atualmente, o Sr. Georges não só deixou de ser materialista, mas é um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que agora tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Esta evocação, inicialmente muito simples, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do velho Georges, no caso o pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil, por isso que eram respostas, né, curtas, secas. Mas já não é o cético que fala, reconhece seu erro. Seu espírito é mais livre, mais clarividente e retrata a unidade e o poder de Deus por essas palavras admiráveis. Só ele é seu igual. Ele, que em vida tudo atribuía à matéria, diz agora: o corpo nada é, o espírito é tudo. E essa outra frase, você vê de noite aquilo que vê de dia, para o observador atento, tudo tem um alcance. E é assim que, a cada passo, encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Quer dizer, esse senhor Georges, o filho, ele era materialista, mas desde a morte do pai ele queria acreditar em alguma coisa. Então, quando ele leu o livro dos Espíritos, ele trouxe muitas respostas para ele. Então ele queria fazer acreditar, tinha ali o germe latente para acreditar na vida espiritual. Muitos ainda não têm essa consciência desperta, porque você pode mostrar e a pessoa não acreditar, mas cada um tem o seu tempo, o tempo de despertar da consciência. Então vamos aqui para o segundo tópico, que fala sobre os médios julgados. Vamos ver o que se fala nesse tópico. Os antagonistas da doutrina espírita agarram-se solícitos a um artigo publicado pelo Scientific American, é uma revista americana, de 11 de julho último, do ano de 1858, sob o título de Les Médiums Jugés, quer dizer, os médiuns julgados, né? Como está dizendo aqui. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, acompanhando de algumas observações que lhe mostram o valor. Então vamos ver o que falava nessa nota aqui da revista Científica América. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier era um jornal que existia na cidade de Boston, o que deu origem depois ao Boston Globe, um jornal muito famoso na cidade americana. Havia sido feita uma oferta de $500 a quem quer que, em presença e conforme vontade de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espíritos dizem frequentemente serem reproduzidos por intermédio de agentes chamados médiuns. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por várias pessoas que se gabavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se no edifício Albion, em Boston, na última semana de junho, prontos para a prova de seu poder sobrenatural. Entre eles, notavam-se as senhoritas Fox, as irmãs Fox de Hydesville, estavam ali, né? Que se haviam tornado célebres nesse gênero. A comissão examinadora das pretensões dos aspirantes ao prêmio era composta dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Horsford, de Cambridge, todos eles sábios de nomeada. Os ensaios espíritas duraram vários dias. Jamais os médios tiveram tão bela oportunidade de evidenciar seu talento ou sua inspiração. Mas como os sacerdotes de Baal nos dias de Elias, olha só o que fala aqui o jornal, em vão invocaram suas divindades, como se prova na seguinte passagem do relatório da comissão. Então, para entender, no Antigo Testamento, os adoradores de Baal, que era uma crença que existia ali na antiguidade, falavam que se evocavam
várias coisas. E Elias, o profeta Elias, ele fez um desafio de acender uma fogueira sem atear fogo na fogueira. Então era só pedir para o deus Baal acender. Se acendesse, poderia matar ele. Mas se ele invocasse Deus, o Deus único, né? Todo-poderoso, além do Deus deles, ele iria cortar a cabeça de todos. Então ficaram ali durante vários dias ali, os, os seguidores de Baal ali, e nada aconteceu. Até que Elias, ele chegou a molhar ali a madeira, né? Mas por um efeito químico que foi explicado, que Elias ateou fogo, a fogueira acendeu. E como ele venceu o desafio, ele acabou decapitando praticamente 400 seguidores de Baal. Então está fazendo essa analogia aqui dos médiuns que não aconteceram nada, né? Diante ali daquela banca examinadora, como os médiuns como se fosse comparado aos sacerdotes de Baal no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui o que fala aqui esse relatório da comissão. A comissão declara que o Dr. Gardner, não tendo conseguido apresentar um agente ou médium que da sala vizinha revelasse a palavra pedida aos espíritos, que levasse a palavra inglesa escrita numa folha de papel, que fora dobrada e posta dentro de um livro, que respondesse a uma pergunta que só as inteligências superiores podem saber, que fizesse soar o piano sem tocar, ou mover-se uma pequena mesa de um só pé sem o auxílio das mãos. Como se mostrou incapaz de dar à comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a mais elástica interpretação e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas pedidas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou pelo menos implicando tal intervenção, de um fenômeno até aqui desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse palpável, e imediatamente assinalada pela comissão, não tem o direito de exigir do Courier de Boston o pagamento da soma oferecida de $500. Agora Allan Kardec vai discorrer aqui sobre o caso. A experiência feita nos Estados Unidos em relação aos médiuns lembra outra feita na França há cerca de 10 anos, quer dizer, por volta do ano de 1848. Pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia das Ciências, no caso a Academia das Ciências Francesa, recebeu a incumbência de conferir um prêmio de 2.500 francos, que era a moeda da época, ao sensitivo magnético que lesse com os olhos vendados. De boa vontade, todos os sonâmbulos fizeram tais exercícios nos salões ou nos palcos. Liam em livros fechados, decifravam uma carta, sentando-se sobre ela ou pondo-a sobre o peito, fechada e bem dobrada. Mas perante a academia não leram absolutamente nada e o prêmio não foi conquistado por ninguém. Esta tentativa prova mais uma vez a absoluta ignorância por parte dos nossos antagonistas, dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Eles têm a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e ser produzidos com uma precisão mecânica. Esquecem completamente, ou antes, não sabem que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral e que as inteligências que são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de quem quer que seja, médiuns ou outras pessoas, que os espíritos superiores, eles não vêm da prova de nada, eles vêm apenas pela moral, pelo ensinamento que eles vêm nos trazer. Se esperava alguma evocação ali, jamais iria acontecer. Se caso acontecesse, seriam espíritos levianos, mas para provar que ali acontece alguma coisa, nem isso aconteceria. Acontece ou aconteceria, né? Os espíritos agem quando e perante quem lhes agrade. Por vezes, quando menos se espera sua manifestação, é que esta ocorre com mais energia
E quando a solicitamos, ela não se verifica, quer dizer, eles comparecem quando eles desejam e não quando a gente manda. Os espíritos têm condições de ser para nós desconhecidas. O que está fora da matéria não pode submeter-se ao cadinho da matéria. Julgá-los do nosso ponto de vista é enganar-se. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, falo-ão. Mas nunca a nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, deve-se levar em conta uma causa muito conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente pelas que querem submeter à prova sua perspicácia, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas. Quer dizer, provar coisas que eles já sabem, é só para, né, tirar a prova. Várias coisas sobre isso, falando para provar algo para quem não acredita, é só ler ali o livro que é o Espiritismo, nos tópicos que vai falar sobre o crítico, o cético e o padre. Então não vem para convencer ninguém. Se nós aqui encarnados não queremos convencer ninguém, tirar ninguém da sua crença, da sua religião, muito menos os espíritos, que têm muito mais o que fazer. Pensam que quando uma coisa existe, eles o devem saber. Ora, é precisamente porque uma coisa nos é conhecida ou que nós temos meio de a verificar que eles não se dão ao trabalho de responder. Tal suspeita os irrita e nada se obtém de satisfatório. Ela afasta sempre os espíritos sérios, que de boa vontade não falam senão aos que se lhes dirigem com confiança e sem segunda intenção. Não temos um exemplo diariamente entre nós? Homens superiores e que têm consciência do seu valor não gostam de responder a todas as perguntas ingênuas que visam submetê-los a um exame de primeiras letras. Que diriam se lhe objetivássemos? Mas se o senhor não responde, é porque não sabe? Voltar-nos-iam às costas. É o que faz os espíritos. Quer dizer, a mesma coisa perguntar coisas tolas para um sábio. Só para mostrar que ele sabe. Se assim é, perguntar-se-á qual o meio de os convencer. No próprio interesse da doutrina, não devem os espíritos desejar fazer prosélitos, quer dizer, convencer as pessoas? Responderemos que é muito orgulho julgar-se alguém indispensável ao êxito de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem a quem querem. Quanto aos que acreditam em sua importância pessoal, eles lhe provam o pouco caso que lhes fazem, não lhes dando ouvidos. Aliás, é essa a sua resposta às perguntas sobre o assunto. Aqui estão algumas questões. Pode-se pedir aos espíritos provas materiais de sua existência e de seu poder? Sem dúvida, podem provocar-se certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isto, e muitas vezes aquilo que se pede não se alcança. Eles não se dobram aos caprichos dos homens. Outra pergunta. Mas quando alguém pede provas para se convencer, não haveria conveniência em ser atendido? Pois o que seria um adepto a mais? E a resposta. Os espíritos não fazem o que querem, mas o que lhes é permitido. Nem tudo é permitido aos espíritos. Até os espíritos superiores, eles não podem fazer tudo, que há uma hierarquia, né? Então, eles fazem até onde lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atesto a sua presença. Isso deve bastar a gente séria, que busca a verdade na palavra. Os escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, gostaríamos de ver-te fazer algum prodígio. Jesus respondeu: Essa geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o prodígio do profeta Jonas. Isso aqui está no Evangelho de Mateus. Então aqui Kardec acrescenta: acrescentaremos ainda que é conhecer muito pouco a natureza e a causa das manifestações, pensar em excitá-las por um prêmio qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. Essa condição única pode ser para eles um motivo de não se manifestarem. É preciso saber que se pode obter 100 vezes mais de um médio desinteressado que daquele movido pelo engodo do lucro, e que 1 milhão
não o levaria a fazer o que não deve. Se há algo para admirar, é o fato de encontrar médiuns capazes de se submeter a uma prova que tinha por objetivo uma soma de dinheiro. Quer dizer, sempre que tem um médium disposto a fazer algo por dinheiro, desconfie, é charlatanismo. E o último tópico aqui vai falar sobre visões. Duas visões aqui de duas pessoas. Lemos no Courrier de Lyon uma notícia. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas seguintes condições. Há cerca de 3 meses o casal B, não quis se identificar, dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa como empregada uma mocinha atoleimada que vivia nas imediações de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da manhã, o casal foi acordado pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão anexo ao quarto. Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que dizia: acabava de ver morrer. Depois de haver consolado a pobrezinha como melhor lhe foi possível, a senhora voltou ao quarto. O incidente quase fora esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda do alto de uma escada. A pobre maluca partiu ontem pela manhã para Bourgogne, acompanhada por Monsieur B, seu patrão, a fim de receber o quinhão na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Foi tudo uma visão de um sonho. Então aqui, os fatos dessa natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes se produzem durante o sono, como um sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para distinguir das que se dão em vigília e que chamaremos visões pela dupla vista. Quer dizer, a jovem aqui viu a morte da mãe pelos olhos da alma, né? Então, por isso que fala um fenômeno de dupla vista. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam no êxtase. Geralmente tem como objeto seres e coisas do mundo incorpóreo. O fato que segue pertence à segunda categoria. Aqui Kardec fala como efeito de segunda categoria, mas os seres estáticos é um estado mais avançado de dupla vista, onde atinge lugares inalcançáveis, geralmente vai até a mundos muito superiores dos espíritos puros, mas só espíritos de alta hierarquia moral e espiritual conseguem fazer isso. Ele coloca como efeito de estático, de êxtase, mas na verdade podemos dizer que é um fenômeno de dupla vista. O segundo caso. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, há poucos dias contou-nos o seguinte: no passado mês de abril, sentindo-me indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Estava um dia magnífico, o jardim regurgitava de gente. De repente a multidão desaparece ante os meus olhos. Não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado. Vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço como sendo Clemence, que esperávamos das Antilhas. Vi-o atracar ao cais e distinguia bem os mastros, as velas, os marinheiros e os menores detalhes, como se eu lá estivesse. Então disse ao meu companheiro: eis o Clemence que chega. Receberemos notícia ainda hoje. Sua travessia foi feliz. Chegando em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, declarei: é o aviso da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3 horas.
O telegrama realmente confirmava a entrada, exatamente a hora em que me encontrava nas Tulherias. Quando as visões têm como assunto seres do mundo incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações, por isso que nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas, nos dois casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva, quer dizer, fatos que realmente aconteceram. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas comuns. Só a doutrina espírita o pode fazer, por meio da emancipação da alma, o desdobramento, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que o navio não veio encontrar o armador nas Tulherias. Há que concordar que foi a alma deste que foi ver o Rav. Então são casos distintos. A moça, o espírito da mãe que havia acabado de desencarnar, veio avisá-la em espírito que ela havia morrido. Agora, o homem que viu o barco atracar certinho no porto de Rav, no caso, ele se desdobrou e foi até o local. Então, esses aqui foram os 3 tópicos de hoje, da Revista Espírita. No nossa próxima parte, que é a parte 4, nós iremos ver reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. É um pouco extenso. E a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufault, que é a médium. Então nós vamos ver aqui 2 tópicos. Então nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esse estudo, essas reflexões sobre a Revista Espírita de Allan Kardec, e que no próximo vídeo nós possamos retornar para fazer mais um estudo, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.